Bem, visualizamos então o conceito, entendemos quais são os valores basilares do serviço público, que se aplicam, por óbvio, aqui também no serviço público municipal, e agora nós vamos adentrar nos direitos dos usuários, né? Primeira coisa que eu perguntaria para vocês: quem é essa tal figura, quem é esse tal usuário, pessoal? O usuário é o particular, é aquele que tem a necessidade que precisa ser atendida, tá? Em português, né? Bem direto é isso, tá? Então, o usuário é aquele que está numa relação jurídica tripartite, porque é uma relação entre ele, o usuário, o prestador de serviço e o poder público, né? Tripartite, quando é uma prestação indireta, ou mesmo bipartite, né? Horizontal, em que você tem o usuário e o poder público prestando de forma direta, né? Então, uma relação que ela tende a ser, às vezes, tripartite, a delegação particular, mas ela é, no mínimo, uma ação entre o prestador de serviço público e o usuário. A diferença é que, quando há uma prestação delegada e indireta, você tem o prestador de serviço público, o poder concedente, aquele que possui, né, titularidade sobre o serviço público, e o usuário. Então, a relação é triangular: usuário, prestador de serviço público e poder concedente, né, ou concedente, pura e simplesmente. O outro é o concessionário e o usuário. Então, quais são os direitos, né? Os direitos, primeiro, do concessionário com o poder concedente, nós não vamos falar, porque isso está dentro, né, da lei de licitação, das leis próprias, tá? Então, não é objetivo. Mas quais são os direitos dos usuários, ou seja, desses que têm a necessidade atendida, né? A razão de existir, de ser do próprio Estado e dos próprios serviços públicos por ele prestados. Vamos lá. Primeiro direito que você tem, que eu tenho, que todos nós temos: receber o serviço adequado. Ah, tá. Então, receber o serviço conforme o artigo 6º, né? Anterior, aquele serviço que tem regularidade, continuidade, que é universal, que é urbano, cortês, que tem modicidade de tarifas. Não é isso? Exatamente. Então, receber o serviço adequado. Segundo, receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais. Isso é um direito básico à informação, tanto que depois ele é, assim, levado a uma dimensão maior na lei do usuário de serviço público, né? Essa lei 13.406 aí de 2017, né? Então, você tem os canais de acesso à informação, de atendimento ao usuário, a ouvidoria, por exemplo, né? Você tem uma série aí de direitos relativos às informações. Por quê, pessoal? Porque, né, isso aí decorre até do próprio conceito de consumidor, né? Você também é um consumidor de serviço público. Então, qual que é a característica do consumidor, pessoal, na própria lei de consumo, né? Na própria lei de consumo, a característica principal do consumidor é a ignorância, coitado. Eu, você, todos nós somos ignorantes. Ignoramos, desconhecemos, né? Todos os detalhes do serviço público, né? Todos os detalhes do produto ou serviço que é colocado para atender a nossa necessidade. Portanto, nós somos hipossuficientes em termos de informação, de conhecimento. Por isso, então, esse direito básico, né, do usuário, de qualquer usuário, de acesso à informação. Terceiro, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Então, aqui há uma previsão de uma multiplicidade, da possibilidade de escolha, né, de uma preservação da liberdade de escolha, né, do usuário. Ou seja, né, uma disposição aqui voltada ao Estado, até para que ele tenha aí vários canais para atendimento, né, várias formas de atendimento, uma necessidade pública, né, de um usuário, né, de serviço público. Quarto, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Então, esse direito de reclamar, né? Esse direito de reclamar. Quinto, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação de serviço. Aí você tem
né? Por exemplo, lá quando você tem uma conta, né? Tá certo? Vou fazer um exemplo aqui. Serviço bancário, ele é um serviço da iniciativa privada, né? Mas é um serviço regulado também, né? Então, ele tem regulação. Então, serviço de telefonia móvel, né? Todos esses serviços, você tem até uma agência reguladora, né? Você tem uma ouvidoria, você tem um local para o qual você vai levar, né, a sua reclamação. Então, é o direito de reclamar. E também o direito aqui de comunicar os atos ilícitos, ou seja, o direito de denunciar. E sexto, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais são prestados os serviços. Né? Então, aqui é um direito básico aqui de auxílio ao poder público para que a infraestrutura pública, né, por exemplo, de metrô, de transporte coletivo, tal, seja mantida, seja preservada, seja cuidada para a boa prestação do serviço público. Bom? Até aqui tudo bem? Direitos dos usuários, está claro? Gente, tem que visualizar isso tudo à luz dos princípios, né, que a gente já falou. Continuando. Aí, né, como eu disse, vem a Lei 13.460 de 2017 com uma nova disciplina, né, pessoal? Uma lei aí mais moderna, mais atual, que repete outra vez, né? Artigo 6º, são direitos básicos do usuário. Ele só usa a palavra básico, né? O legislador aqui. Então, são direitos dos usuários, direitos básicos. Por que básicos? Porque, no mínimo, isso. Pode ter mais outros, né? Seja nas regras próprias da prestação de serviço, seja na lei. Né? Então, primeiro, participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços. Né? Princípio de participação aqui. Acompanhar a prestação e avaliar. Segundo, obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. Quer dizer, reescreveu aquilo que está no artigo 7º, né, da Lei de Concessão de Serviços Públicos, né, mas coloca aqui, né, a questão da sem discriminação, né, ou seja, né, princípio de impessoalidade, de igualdade. Terceiro, acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa, constantes registros ou bancos de dados, observados o exposto no inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 12.527 de 2011, que, como vocês sabem, é a Lei de Acesso a Informações. Então, acesso e obtenção às suas informações pessoais, tá? Quarto, e agora mais ainda, né, gente? Você tem a LGPD, né, que vem justamente para dispor sobre o tratamento desses dados pessoais, inclusive dentro dos serviços públicos, né? Inclusive, não só nas relações entre particulares, mas também inclusive dentro dos serviços públicos, tanto que o poder público vai ter que se adaptar a ela, né? Aquela ideia, portanto, dos agentes de tratamento de dados, o que são os dados pessoais, nome, endereço, telefone, né? Opção religiosa, né? Etnia, local de trabalho, cargo, etc., né? Que são aí informações, por definição, dados pessoais, né? Lembrando que a LGPD não dispõe sobre dados de pessoas jurídicas, tá, pessoal? Dados pessoais e pessoa natural, como diz a LGPD. E aí tem os conceitos, né, de agente de tratamento, né, o controlador, o operador, enfim, conceitozinhos que estão ali, né, na lei, na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que são também aqui aplicados na esfera do serviço público, né? E aqui, quarto, proteção de suas informações pessoais, na forma da Lei de Acesso à Informação, interprete aqui também na forma da LGPD. Quinto, atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade, né? Integração sem falhas e sistêmica, partes que vão se comunicar de forma harmoniosa, né? Concatenada entre si, organizada, tá? Na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade do serviço. Né? Sexto, obtenção de informações precisas, outra vez informação. E de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre a. Horário de funcionamento nas unidades administrativas, b. Serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata
e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público. C, acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações. D, situação da tramitação dos processos administrativos e que figure como interessado. E E, valor das taxas e tarifas cobrados pela prestação de serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado. Portanto, aqui são só aspectos desdobrados do direito fundamental à informação, tá? Sétimo, comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço público. Então, aqui, né, a necessidade do prestador de serviço público, seja ele administração direta, seja administração indireta, seja o particular, de notificar você quando, antes, né, informando quando que haverá a interrupção da suspensão, interrupção da prestação de serviço e o motivo, né, dessa interrupção. Então, pode ser, por exemplo, consertos na linha, como também pode ser, né, a própria situação de inadimplemento, né, da tarifa, tá bom? Então, temos aqui direitos básicos dos usuários. Serviço adequado, né, lá na lei, artigo 6º, eu já li, né, artigo 6º, da 8987/95, tem o conceito de serviço adequado, que é aquele com todos aqueles princípios que a gente falou, né, que a gente anotou lá embaixo, como também é repetido novamente, né, na lei 13.460/2017, Lei de Usuário de Serviço Público, artigo 5º, né? O que diz o artigo 5º, pessoal? O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes. Então, tudo isso se aplica, né, no serviço público municipal. Primeiro, urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários, né? Então, aí, a palavra respeito, né, acaba sendo aí, abarcando toda a ideia de urbanidade, acessibilidade e cortesia. 2, presunção de boa-fé do usuário. 3, atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, né? Então, é atendimento em ordem de chegada com prioridade, né, para essas pessoas. 4, a adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Aí uma consequência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? Adequação entre meios e fins, né? Aí no atendimento por ordem de chegada, com urgência e prioridades legais, né, a gente vê que há muito desrespeito ainda sobre isso, né, pessoal? Principalmente com lactantes, gestante, idosos, etc., né? 5º, igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação, né? Princípio da impessoalidade, né? A proibição da discriminação. 6º, a não ser essas discriminações, né, o justo descrimen, que está citado, né, no atendimento prioritário, ok? Que a gente já falou, né? Continuando. 6º, cumprimento de prazos e normas procedimentais, né? Então, cumprimento de normas de procedimento e de prazos, justamente para que tenha qualidade na prestação do serviço. 7º, definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com bom atendimento ao usuário. Então, aqui é informação também, né? 8º, adoção de medidas visando a proteção à saúde e à segurança dos usuários. Então, uma repetição aí da segurança que estava lá no artigo, né? Que está no artigo 6º da lei, né, de concessão de serviço público 8987 de 95. Continuando o artigo 5º da lei dos usuários de serviços públicos, né, como prestação adequada do serviço. 9, desculpe. A autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade. 10, manutenção de instalações salubres, né, com saúde, né, salubres, com salubridade, seguras, sinalizadas, acessíveis
e adequadas ao serviço e o atendimento. 11. Eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, né? Aí a aplicação também de ideia de razoabilidade, proporcionalidade. 12. Observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos, né? Observância, portanto, né, da ética, né, do serviço público, daquilo que está previsto aí nas normativas éticas. 13. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário, propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Então, hoje nós estamos vendo isso, né? Vocês ainda são muito novinhos, creio eu que nem foram se vacinar ainda, né? Mas a própria vacinação, agendamento online, né? Então, é um exemplo aí de aplicação de solução tecnológica, né, para a boa prestação de serviço público. 14. Utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos, ou seja, o acesso à acessibilidade na informação, na compreensão pelo usuário, né? Quanto mais simples, direto, mais claro, melhor. 15. Vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada, uma decorrência lá do inciso 9, né, sobre os documentos. E 16. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento. Aqui, o desligamento está sendo específico ao inadimplemento, ao não pagamento da tarifa, né, devida pelo usuário. Bem como do dia e a partir de qual será realizado o desligamento, né, portanto, o momento, necessariamente durante horário comercial, tá? Infelizmente, a gente vê muitas vezes esse direito básico aqui, essa prestação adequada do serviço ser desrespeitado.